Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, ontem, em questão de horas, a gente descobriu que havia uma ideia de privatizar parte do SUS, mas que depois não tinha nada. Tudo aconteceu à velocidade da luz. O assunto veio, repercutiu e sumiu. Puf! O que a gente pode tirar desse episódio relâmpago de ontem? Tem método, André? Tem método? Nisso? Tem confusão antes de ter método aí, né? Nesse caso eu acho que não tem método, não. Antes de tudo, bom dia pessoal, né? Bom dia ao nosso ouvinte querido. Antes de tudo, seria preciso ler o decreto, né? A reação, a mobilização de reação, a quantidade de gente que foi às ruas sendo as redes sociais, para protestar, para falar, para comentar, para defender um decreto que, devo dizer, as pessoas não leram. Eu li. O decreto, eu vou falar no passado, porque o decreto não existe mais, né? O decreto era ruim, mal elaborado, confuso, vou ser generoso aqui, com déficit de clareza. Se não tivesse o presidente Jair Bolsonaro derrubado o decreto, e isso foi maravilhoso porque nos poupou muito tempo, o decreto teria sido judicializado imediatamente e estaria interditado. Questão de tempo. Porque bastaria ler o texto para ver que havia ali inconstitucionalidade, em boa parte derivada de algo que me surpreende, que me choca ainda. Não me surpreende nem me choca, não é isso. Mas algo que eu fico perplexo em perceber que haja, nessa altura do campeonato, o governo federal incapaz de compreender a natureza essencialmente municipal do Sistema Único de Saúde, especificamente das unidades básicas de saúde. O decreto propunha algo, um estudo de viabilidade, sobre unidades que estão nos municípios na ponta, com especificidades não obviamente consideradas, nem para propor o debate. E havia também, e aí a gente entra num aspecto ético, porque se trata de coisa pública, havia também a falta de bom senso no momento de propor o que o decreto propunha. Nós estamos em meio a uma pandemia em que o SUS se tornou salvador. Com todos os problemas que tem, o SUS se tornou, para quem tinha dúvida, fundamental no Brasil. Salvou vidas durante a pandemia. E, sem falar mais pontualmente, no anúncio desse decreto, dia depois do incêndio no Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Federal. As traças, porque o SUS tem problemas. A falta de sensibilidade ao anunciar esse decreto precisa ser comentado também. E aí o Jair Bolsonaro derrubou. Tem um aspecto do Ministério da Economia, né, responsável por esse decreto. Vamos lembrar que o texto também é assinado por Paulo Guedes. Aí eu pergunto, como ficam aqueles técnicos do Ministério da Economia, por exemplo, a Marta Sellier, secretária especial do Programa de Parceria de Investimentos? Como ficam esses técnicos, como ela, que estavam em campo no momento mesmo em que o presidente recuou, defendendo o decreto? A que papel se prestam? Eu só consigo entender a permanência dessas pessoas no governo que não quer essas pessoas. Está dado? A permanência dessas pessoas num governo que faz isso. É só muito amor ao projeto liberal guedista justifica. Mas não é um projeto liberal guedista. Não tem agenda. Cadê as propostas? Cadê as reformas? É um apego a uma agenda de palestras, né? Palestras liberais. Outra coisa, o presidente Bolsonaro, ele falou sobre isso, tem vídeos dele comentando ali naquele novo cercadinho, ele recuou ao sentir a pressão, né? A oposição, porque a reação a esse decreto, sem ler o decreto, foi um gesto muito eficiente de oposição, coordenada mesmo, linguagem de oposição.
linguagem política, transformou o decreto na privatização do SUS. Funciona como retórica para fazer carga no presidente. Bolsonaro quer privatizar o SUS. Foi o que prosperou, com muita eficiência em termos políticos. Mas eu quero deixar bastante claro aqui, para botar a bola no chão, que o decreto, já disse, inconsistente, não tratava de privatização. Nem das unidades básicas de saúde, muito menos do SUS. E aqui quero deixar claro, não tenho dúvida de que haja no governo Bolsonaro gente que adoraria privatizar o SUS. Mas o decreto, esse decreto que eu li, não tratava disso. Parceria público-privada não equivale à privatização e não é per si algo ruim. A gente tem que separar saúde estatal de saúde pública. O que é estatal do que é público. Parceria público-privada, em muitas áreas, e talvez mesmo em alguns setores da saúde, pode funcionar bem. Eu acho o decreto importante. E ele estabelecia meramente autorização para estudos de viabilidade sobre parceria público-privada nas unidades básicas de saúde. Já disse que o texto era ruim, mas eu sou a favor do debate. Há bons exemplos no Brasil, por exemplo, na Bahia, gestão do PT, gestão de Jacques Wagner, mantida por Rui Costa. Há bons exemplos de parceria público-privada na área de saúde, em setores específicos, por exemplo, na Bahia, premiadíssimo no setor de imagens, raio-x. Melhorou imensamente o serviço prestado à população. Serviço público, gratuito, com parceria público-privada. Não dá para pegar o troço e jogar no lixo. Aqui no Rio, por exemplo, em outros lugares, tem um modelo OS, não é parceria público-privada, as organizações sociais. Era uma ideia virtuosa, né? sem fins lucrativos, nesse caso, de parceria do Estado com a iniciativa privada. Não deu certo, é um fracasso. O serviço piorou e a corrupção aumentou. Então, não dá para ser totalizante no enfrentamento dessa questão, nem tratar parceria público-privada como privatização. É preciso ver caso a caso. Por exemplo, tem uma quantidade imensa de postos de saúde com obras iniciadas e paradas. Seria ruim parceria público-privada para a conclusão dessas obras? Para que os postos de saúde fossem finalmente concluídos? Seria ruim parceria público-privada para manutenção estrutural de um posto de saúde? Não. Seria ruim parceria público-privada, como na Bahia, para um setor específico, para a oferta de um serviço específico, com fiscalização, com contratos rígidos, com entregas a serem feitas? Agora, a ideia de pegar a unidade básica de saúde como um todo e entregar para a iniciativa privada, em parceria público-privada, aí eu já vejo com ressalvas, já vejo problemas, porque tem setores atendidos pela unidade que não seriam, e a lógica empresarial é lucro, que não seriam lucrativas, e a tendência é que fossem negligenciadas, de modo que é preciso ver caso a caso e debater. Não se pode interditar o debate como me parece aconteceu ontem.